Então vamos lá, pessoal, a mais uma aula aqui do canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas. Vamos continuar aí o assunto sobre velocidade escalar média. Vamos resolver alguns exercícios agora, tá bom? Então, o primeiro exercício aí, tá? Exercício número 1. Diz que um ônibus tem 20 metros de comprimento e demora 10 segundos para atravessar uma ponte que tem 180 metros de extensão. Queremos saber qual foi a velocidade escalar média do ônibus nesse período. Vamos notar o seguinte, pessoal. Nós precisamos pegar um ponto de referência no ônibus, tá bom? Vamos adotar a dianteira do ônibus como ponto de referência para os cálculos. Poderia ser a traseira também, mas no meu entendimento a dianteira fica melhor para nós visualizarmos nessa animação aí que vai aparecer aqui embaixo. Temos a trajetória e a ponte, simbolizada aqui em azul. O ônibus ele inicia a trajetória quando a dianteira dele começa a entrar na ponte, tá bom? E ele termina a travessia da ponte quando a traseira dele sai da ponte. Então note o seguinte, o comprimento do ônibus é 20 metros e o comprimento da ponte é 180. Então nosso ponto de referência, que é a dianteira do ônibus, precisou percorrer os 180 metros, que é a extensão da ponte, e mais a extensão do próprio ônibus, ó. Saiu aqui e terminou quando a traseira dele sai. Então ele precisou caminhar 180 metros mais os 20 metros. Tudo bem? Então o nosso ΔS fica 20, que é o comprimento do próprio ônibus, mais os 180 metros, que é o comprimento da ponte. Dando que o nosso ΔS é 200 metros. Tá bom? Temos aqui então a nossa velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Temos então 20 sobre 10. E a nossa velocidade escalar média desse ônibus aí deu 20 metros por segundo. Metro por segundo, que é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Vamos agora para mais um exercício. Tá? Exercício 2. Temos aí que um atleta percorre uma pista de corrida e no instante t igual a 10 segundos passa por uma posição cujo espaço é S1 igual a 50 metros. E no instante t2 igual a 20 segundos passa pela posição S2 igual a 120 metros. Então queremos saber a velocidade escalar média desse atleta, tá? No intervalo de tempo aí considerado. Tá bom? Note que esse atleta ele já iniciou aqui a corrida dele no espaço S0 igual a 0. No espaço S1, que é os 50 metros, tá? Ele passou no instante 10 segundos. E no S2 ele encerrou, né? S2 igual a 120 metros, ele encerrou a corrida no instante t igual a 20 segundos. Vamos aí então calcular a velocidade escalar média dele no quadro em amarelo. Então, é ΔS sobre ΔT, velocidade escalar média. Temos que abrir isso aqui, porque nós não sabemos o ΔS. Então é posição final, que é 120, menos posição inicial, que é 50. E o instante final, que é 20, menos o instante inicial, que é 10 segundos. Com isso nós temos 70 sobre 10, e a velocidade escalar média desse atleta é
ela é o quê? 7 metros por segundo. O atleta não necessariamente desenvolveu essa velocidade, gente, durante todo o percurso, tá? Ele acelerou no começo aqui, pode ter acelerado aqui também, mas a velocidade escalar média dele entre esses instantes 10 e 20 segundos foi essa aí de 7 metros por segundo. Passaremos então aqui a um novo exercício, tá bom? Antes vamos dar crédito das imagens aqui. Eu tirei essa imagem do livro Fundamentos da Física, volume 10, tá? De autoria de Nicolau Ramalho e Toledo. Tudo bem? Aqui eu dou crédito, tá bom? Então mais um exercício aí. Exercício 3. Diz que um automóvel aí com velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma estrada ou rodovia a 7 horas e 30 minutos. Então quer saber a que horas esse carro chegará à cidade mais próxima, sabendo que ela se encontra no quilômetro 320 dessa rodovia? Então, nós temos aí a revolução. E vamos notar que o carro passa pelo quilômetro 240 e precisa chegar no quilômetro 320. Então, ele deve percorrer mais 80 quilômetros, né, que é 320 menos 240. Então, esses 80 quilômetros será o deslocamento do carro nesse intervalo de tempo. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT, como nós já sabemos, tá bom? Então, vamos aplicar 80 igual a 320 menos 240, né? A velocidade média é 80 e o deslocamento é 320 menos 240 dividido pelo intervalo de tempo que ele vai demorar para percorrer, tá, essa distância. Então nós vamos manipular essa expressão aí para calcular o ΔT. É só passar o ΔT para o primeiro membro da igualdade multiplicando e passar o 80 para o segundo membro dividindo. Tudo bem? Uma manipulação matemática. Então 320 menos 240 dá 80, dividido pelo 80. Isso vai nos fornecer um ΔT de 1 hora. Ele demorou 1 hora para ir do quilômetro 80, tá, até do quilômetro, 240 até o 320. Então, em que momento que ele vai passar pelo quilômetro 320? É t igual a 7 horas e 30 minutos, que ele estava no quilômetro 240, mais o ΔT, que nós calculamos de 1 hora. Então, 1 hora, nós temos um instante, 8 horas e 30 minutos, tá bom? Vamos resolver nesse quadro aqui mesmo um outro exercício. Exercício 4, que caiu na FUVEST, vestibular Barra Pesada de São Paulo, tá bom? Diz que uma composição ferroviária, um trem, ele é composto de 19 vagões e uma locomotiva. E essa composição se desloca a 20 metros por segundo. E diz também que o comprimento de cada elemento da composição é 10 metros. Então determine o tempo que essa composição demora para passar, para atravessar uma ponte de 100 metros de comprimento. É igual ao exercício 1 do ônibus, tá bom? Nós temos que saber o tamanho da composição, tá? Que é aqui, 10 metros de comprimento cada elemento, tem 19 vagões e uma locomotiva. Tem 20 elementos de 10 metros
Então, o comprimento do trem é 200 metros, tá bom? E mais o comprimento do trem, que é da ponte, que é 100 metros. Então, aqui nós temos o seguinte, o ΔF é 200 metros, que é o comprimento da composição, mais 100 metros, que é o comprimento da ponte, que dá 300 metros. A velocidade escalar média fica ΔS sobre ΔT. Isso dá 300 sobre 20. O tempo, então, que ele demora 15 segundos, que esse trem demora para atravessar uma ponte de 100 metros de comprimento. Tá bom, pessoalzinho? Antes de nós irmos para o próximo exercício, pessoal, eu vou pedir uma coisa. Dá muito trabalho para fazer esses vídeos. Eu tenho que pensar no que eu vou falar, tenho que fazer a apresentação, eu tenho que filmar, eu preciso de editar, tá bom, esse vídeo, porque o começo do vídeo não fica bom e o final também não. Eu vou pedir uma coisinha só para vocês, uma sequência de coisas, é gratuita, não custa nada. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, que é a primeira coisa, para vocês ativarem aí o sininho, para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Quando eu colocar novos vídeos aqui no YouTube. E para vocês darem o like, a curtida. Essas 3 fases, gente, ajudam muito o canal. Me incentivam a produzir mais conteúdos aqui para o canal e faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom e propague esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estão inscritos no canal, tá bom? Peço para que vocês também comentem aí na área de comentário e compartilhem esse conteúdo para seus amigos, suas amigas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Posso contar com vocês, gente? Eu sabia que eu podia. Muito obrigado e olha aí, ó, um like grandão desde já para vocês, pessoalzinho. Continuando aqui, vamos aí para mais um exercício, tá bom? Então nós temos aqui o exercício 5. Notem, gente, que um automóvel ele possui velocidade escalar média de 30 metros por segundo na primeira metade da sua trajetória, da sua viagem. Na segunda metade dessa trajetória, o automóvel desenvolve uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Então a pergunta é, qual foi a velocidade escalar média do automóvel no percurso total? Pessoal, aqui é outra pegada. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que aplicar rigidamente o conceito de velocidade escalar média. Dá uma coceira muito grande pegar as duas velocidades de 30 metros por segundo e de 10 metros por segundo, somar e dividir por 2. Não pode, gente. Isso não é velocidade escalar média. Isto é média das velocidades. E esse não é o conceito de velocidade escalar média. Mas ele não deu o tempo e nem o deslocamento. Tudo bem, vamos tentar resolver. Então tá aqui, ó, aparecendo aí em verde, a trajetória total dele. Vamos chamar essa trajetória total, a distância, o comprimento de 2D. Esse será o ΔF total, tá bom? E aqui a primeira metade, se o comprimento total é 2D, a metade o que é? É D. E a outra metade também é D. E a primeira metade aqui ele fez com 30 metros por segundo. A segunda metade com 10 metros por segundo de velocidade. Vamos ver como resolve isso. Na primeira metade, a velocidade escalar média é o seguinte, 30 metros por segundo.
Então nós temos o seguinte, vamos calcular o ΔT, vamos chamar de ΔT1. 30 é igual a D, que é o deslocamento na primeira metade, dividido por ΔT1. Então ΔT1 fica o seguinte, manipulando a expressão D sobre 30. Tá bom? Na segunda metade da trajetória, nós temos o seguinte, também temos uma distância de D, né? E a velocidade escalar média foi de 10 metros por segundo, é igual ao deslocamento, que é D, dividido por ΔT2. Novamente manipulando a expressão, nós temos que ΔT2 igual a D sobre 10. Mas eu não sei quanto que vale D. Tudo bem, vamos com calma. Aqui no novo quadrinho, vamos calcular o ΔT total, que ele demorou para percorrer a distância de 2D, a distância total dele. É ΔT1 mais ΔT2. Isso nos dá o seguinte, ΔT total é D sobre 30, que é o ΔT1, mais D sobre 10, que é o ΔT2. Tá bom? Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, que é 30, nós temos 4D sobre 30. Tudo bem? É só tirar o mínimo múltiplo comum aqui dessa expressão, dessa soma de frações. Tá bom? Então, a velocidade escalar média é o seguinte, velocidade média no percurso total é o ΔS total sobre o ΔT total. Isso vai nos dar o quê? A velocidade média é 2D sobre 2D, que é o ΔS, sobre 4D sobre 30, que é o ΔT. Então, nós temos aí, pessoal, uma divisão de frações, tá bom? Nós vamos manter a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. A de baixo é 4D sobre 30. O inverso é 30 sobre 4D. Então, vezes 30 sobre 4D. Note que nós não precisamos desse D. Esse D pode cortar aqui e aqui. Fica 30 sobre 2,60 dividido por 4 vai dar 15 metros por segundo a nossa velocidade escalar média desse carrinho. Tá bom, pessoal? Agradeço muito aí vocês terem assistido aí esse vídeo até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Novamente, um joinha grandão para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem bem aí. Legal?